Para encerrar o problema da semana, né? Também complexo, o problema da greve geral. A greve geral, como todo mundo viu, ficou bem aquém das expectativas das organizações sindicais, da esquerda e tal, que tinha investido na greve geral. Num certo sentido, esse recuo ele já estava anunciado, porque a direção da CUT falou em greve de 48 horas, acabaram marcando uma greve de 24 horas para sexta-feira. Aí ficou aquela indecisão de se a força sindical, se a greve estava confirmada ou não estava confirmada. E depois a força sindical ora estava com a greve, ora estava contra a greve, e finalmente a greve foi transformada em greve com manifestações, etc. e tal. No quadro dessa confusão, é bem natural que a coisa retrocedesse. Não é que também tenha sido um fracasso absoluto, não se trata disso, né? A própria imprensa não está comemorando muito, porque houve muita manifestação e tudo mais. Eles comemoram mais o fato de que em São Paulo o transporte não parou, né? Aí atacam, o Estado de São Paulo ataca os grevistas assim, como se o pessoal fosse assim uma horda de bárbaros que tivesse invadido o país simplesmente para fazer arruaça, né? Não se trata disso. Teve greve em vários lugares, uma greve até importante. Brasília, aparentemente, teve uma greve relativamente grande. Teve muitos atos públicos grandes, né? São Paulo é que ficou devendo nesse caso da greve. Isso aqui precisaria ser explicado e a gente precisa discutir algumas coisas que têm a ver com as consequências desse recuo. Primeiro, a causa desse problema é óbvia. Nós temos falado aí há bastante tempo, né? É a nossa posição oficial, nós temos colocado isso em todo lugar. A força sindical não acrescenta nada no movimento grevista. Força sindical, o GT, etc. e tal. Foram eles que sabotaram a greve. Primeiro, a direção da CUT estava disposta a levar o movimento para um movimento de 48 horas. Eles bloquearam isso daí. A direção da CUT, para não romper a aliança com a força sindical, recuou para 24 horas, o que foi um erro, porque você tendo tido uma greve geral bem sucedida, né, na luta contra as reformas e o golpe, etc. e tal, era o caso de acrescentar, quer dizer, é como se você estivesse decolando um avião, você tem que subir, você não pode continuar andando assim, você vai chegar no fim da pista e vai cair lá embaixo, em algum momento você tem que, né, decolar. Então, uma parte do movimento você ganha impulso, ganha velocidade, até o momento que aquela velocidade permite subir, você vai subindo até um enfrentamento mais decisivo. Aqui, acabamos tendo um movimento que ficaria na mesma. E como nós previmos, o ficar na mesma, como não deu impulso, ele, na verdade, andou para trás. E o grande responsável por ter andado para trás foi a força sindical. Todo mundo sabe que a força sindical apoia o governo Temer. A força sindical apoia as reformas, a cúpula, pelo menos. Dentro da força sindical, com certeza, há sindicatos lá que são contra e tal, por uma série de motivos. O Paulinho acabou de indicar o secretário executivo do Ministério do Trabalho. Bom, se a força sindical, e o Paulinho, presidente da força sindical, se a força sindical fosse fazer a greve, indicando o secretário executivo do Ministério do Trabalho, seria muito extraordinário. Houve um trabalho de sabotagem consciente da força sindical, da UGT, que está junto com a força sindical, da greve. Isso aí ficou absolutamente claro. No caso do transporte, que foi a principal falha da greve, a greve do transporte foi torpedeada pela UGT. Que é o UGT, vocês entendam, o UGT é uma sublegenda da força sindical. São os mesmos pelegos que se separaram por interesses menores, né? Criaram uma outra central sindical. A UGT domina
o Sindicato dos Ferroviários e dos Condutores, em São Paulo. E eles anularam a greve nas suas categorias e pressionaram os metroviários que já tinham aprovado a greve a não aprovar a greve. Inclusive, várias pessoas dos ferroviários e dos condutores foram na Assembleia dos Metroviários para impedir a aprovação da greve na véspera. Então, quer dizer, isso daí ficou claro. O que nós já havíamos levantado em várias oportunidades, como sendo uma sabotagem total, dessa vez ficou absolutamente claro. Se alguém não tinha entendido que era assim, basta ver o que aconteceu no ato de São Paulo. A força sindical e a UGT, apesar de não ter militância nenhuma, chamaram um ato com 400 pessoas em separado do ato chamado pela CUT. Quer dizer, a aliança da CUT com a força sindical desmantelou a greve. Não adianta, é um erro as pessoas acreditarem que qualquer soma de um partido com outro partido, de um sindicato com outro sindicato, disso com aquilo, vai aumentar o poder da mobilização. Não é assim. Depende muito das características dos que estão se unindo aí. Nesse caso, a gente somou 1 com menos 1, deu 0. É isso que aconteceu. Vocês podem notar, inclusive, que o pior resultado foi em São Paulo, que é onde a força sindical tem alguma capacidade, assim, digamos, de intervir politicamente, né? Então, nós tivemos aí uma sabotagem total. O Paulinho, todo mundo sabe que ele é um apoiador do golpe, ele é um apoiador do Temer, ele está apoiando o governo, ele está em negociação com o governo lá, eles estão negociando uma série de vantagens para apoiar o governo, ele é uma pessoa venal, o negócio dele é justamente esse, de negociar as vantagens, etc. e tal. Bom, o destaque do jogo, né, fica com o PSTU, que participou em São Paulo do ato da Força Sindical, que é quase inacreditável, mas é o que realmente aconteceu, né? O PSTU, como todo mundo sabe, criou uma pseudo-central sindical, mas na hora de fazer a greve, pede para a CUT fazer a greve, e quando a CUT vai tentar fazer a greve, eles se juntam com a Força Sindical para sabotar a greve e vão no ato da Força Sindical. Mais confuso do que isso daí, está difícil. Bom, o que acontece? De um ponto de vista geral, eu acho que o prejuízo da situação não é grande. Houve a mobilização, a direção da CUT já falou que vai chamar uma nova greve geral e tudo mais. Agora, a longo prazo, se não houver uma política mais ofensiva, o movimento operário vai acabar sendo derrotado sem um grande enfrentamento com o governo. Porque o que aconteceu até agora não é um enfrentamento de fato do movimento operário com o governo, é um princípio de enfrentamento. A greve anterior ela foi muito positiva nesse sentido, porque foi um passo adiante. Essa daqui, a gente meio que ficou marcando passo no mesmo lugar. Não dá para dizer que foi um passo adiante. Não dá para dizer que isso aqui é catastrófico, etc. Então, não tem nada de negativo, pelo contrário. Verifica-se aí a tendência de luta. Verificou-se mais uma vez a tendência de luta, que precisaria ser desenvolvida. Simplesmente não foi desenvolvida. Agora, se a situação continua assim, o movimento não se desenvolve, né, os ataques da burguesia vão levar a uma nova situação de derrota dos trabalhadores, e isso daí pode ter efeitos muito negativos. Porque finalmente a burguesia tem medo disso daí, né? Eles estão relativamente tranquilos porque eles notam o impasse geral, as dificuldades, etc. e tal. Mas se o movimento operário se levantasse, isso aí mudaria radicalmente a situação política. Só que não está acontecendo e a situação não se desenvolve nesse sentido. E se não se desenvolver, não é que fica tudo igual. Dependendo de como o processo se desenvolva, do ponto de vista da direita, o que vai acontecer é que
o movimento operário pode vir a sofrer uma derrota mais decisiva e retroceder, de fato, né? O que acentuaria, né, o desenvolvimento do golpe à direita. Bom, a força sindical ela encontrou uma relativa facilidade para sabotar a greve também, porque a política do bloco antigolpista caiu numa situação de confusão. Né? Por exemplo, a campanha das diretas, todo mundo está vendo, ela não existe. Como a gente falou, não era uma política que tinha consistência. Então, a gente vê que já faz o quê? Umas 2 semanas não acontece nada de diretas. Aí, uma parte da campanha foi feita em torno da questão das diretas, que, como a gente tem visto, não vira nada. A própria questão das reformas acabou caindo em segundo plano em relação às diretas. Nesse caso, um erro. Né? Uma coisa é você combinar a luta contra o golpe de um ponto de vista geral e as reformas, outra coisa, subordinar as reformas à luta contra o golpe, outra coisa é você colocar as diretas e não falar nada das reformas. A campanha diminuiu substancialmente, perdeu o pique, digamos assim, perdeu o ímpeto. Né? Esse negócio das diretas que gera uma confusão, anima muito a esquerda pequeno-burguesa centrista, né? Que está na maior campanha eleitoral, mas também, como a gente analisou aqui, deu lugar a ataques contra o PT, contra o Lula, quebrando um pouco aquele movimento ascendente. Quebrando não, mas como acontece frequentemente, o movimento vai até um certo ponto, depois ele fica tentando se reagrupar para poder prosseguir. Né? E a campanha das diretas ajudou a dispersão que se estabeleceu aí com essa questão. Então seria necessário reorientar a coisa. Né? A CUT e os sindicatos cutistas, os militantes que são contra o golpe, deveriam chamar a greve geral e ir para as bases das organizações sindicais, da força sindical que tem importância, e chamar a greve através de uma campanha de agitação política. Essa é a política correta. À medida que existe uma frente formal com a força sindical OGT, existe também o poder deles de desfazerem essa frente e sabotarem a frente. Né? A história da CUT nunca comprovou a utilidade dessa frente com a força sindical, que não é uma organização sindical verdadeira. Né? Nesse sentido, também é um pouco inútil a frente sindical com o GT e força sindical. Então, seria necessário que houvesse uma campanha de agitação política contra o golpe, de denúncia da situação do Temer, do que a burguesia pretende fazer, das reformas, o conjunto todo da coisa, e ir para a base dos trabalhadores para realmente mobilizar os trabalhadores. Greve geral de acordo de direções sindicais burocráticas, e no caso da força sindical, o burocrático aí é quase um eufemismo, né? É uma coisa que não vai conseguir levantar o movimento operário. Se existe alguma organização que pode levantar o movimento operário, é a CUT. Né? Aí é que deveria se centralizar todo o esforço em torno da greve geral. Quer dizer, é preciso uma reorientação política e uma reorientação da própria campanha. Né? Dentro da CUT existe uma pressão de determinados setores para a frente com a força sindical. É uma posição conservadora, direitista essa. Né? Outros setores acabam acompanhando isso daí. Eu não acho nem que essa posição seja majoritária dentro da CUT. Né? A gente não deve ter nenhuma ilusão. Se vai acontecer uma greve geral no país, depende única e exclusivamente da CUT. Lógico, pode se aliar com outras organizações menores, pode se aliar, se elas realmente estiverem interessadas na greve. Né? Mas fazer uma aliança com a força sindical para ser sabotado, para tolher os movimentos de quem quer fazer a greve, é uma coisa absurda.